Boa tarde. Vamos começar a distribuição de processos para ser relatados no Conselho Regulador da GR. São 61 processos. A bolinha 1 vai ficar com José de Paula, a 2 com Ana Carolina, 3 com o conselheiro Danilo, 4 com Felício e 5 com José Duarte. Processo número 1, 2011, final 1258, interessado LC dos Santos Silva e Turismo. Você vai ver amanhã. José de Paula. Processo 2011, final 2801, interessado Gonçalves Mas Transportes Limitada. 4, Felício. Processo 2011, final 6069, interessado Iristur Transporte e Turismo Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2589, interessado Expresso Maia Limitada. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2171, interessado Anne Queiroz da Rocha. 3, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 6308, interessado Bastos Locadora de Veículo Limitado. 4, conselheiro Felício. Processo 2011, final 6084, interessado Adriano José dos Santos e Companhia Limitada. Número 1, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 6322, interessado R.A. de Souza Passagens. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 8137, interessado Aragatur Transporte e Turismo Limitado. 3, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 4805, interessado Jesus Gomes de Carvalho. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 8175, interessado CM Transporte. 4, conselheiro Felício. Processo 2011, final 0350, interessado LC dos Santos Silva Turismo Microempresa. 3, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2407, interessado Top Tour Transporte e Turismo Limitado. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 1041, interessado Expresso Vitória do Xingu Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 0122, interessado LC dos Santos Silva Turismo Microempresa. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 6844, interessado M.A.B. dos Santos Microempresa. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2010, final 0605, Viação Chavante Limitado. 4,
Conselheiro José Duarte. Conselheiro Feliz, desculpa. Tá pensando aqui. Não, é que eu estava pensando em outro negócio aqui, né? Estava viajando. Processo 2010, final 4155, interessado, Viação Chavante Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 8321, interessado, Viação Chavante Limitado. 3, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 7780, interessado, Empresa Cotijo de Transportes Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2010, final 4181, interessado, Viação Araguarina Limitado. 3, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 0572, interessado, Viação Chavante Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 3132, interessado, Empresa Cotijo de Transportes Limitada. Número 1, José de Paula. Processo 2010, final 9019, interessado, Top Tour Transporte e Turismo Limitado. 5, conselheira José Duarte. Processo 2010, final 9014, interessado, Top Tour Transporte e Turismo Limitado. 4, conselheiro Felício. Processo 2010, final 9009, interessado, Top Tour Transporte e Turismo Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 8323, interessado, Viação Chavante Limitado. 3, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 9022, interessado, Viação Chavante. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2010, final 8322, interessado, Viação Chavante Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 4626, interessado, Jefferson Freitas dos Santos. 4, conselheiro Felício. Processo 2010, final 9000, interessado, Igor Mundim dos Santos. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 0081, interessado, M de LV Pontes. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 1743, interessado, Guilherme Carmo Limitado. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 6312, interessado, Candango Transporte Turismo Limitado. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 1919, interessado, Alarte Rodrigues de Araújo. 3, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 4219, interessado, Expresso Maia Limitado. 5, conselheiro José Duarte.
Processo 2011, final 3775, interessado Mulher Turismo Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 4220, interessado Lute Pinheiro e Companhia Limitado. 4, conselheiro Felício. Processo 2011, final 6748, interessado Real Sul Transporte e Turismo Limitado. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 3771, interessado Viação Anapolina Limitado. 3, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 4408, interessado Terno Arte Transporte e Turismo Limitado. 4, conselheiro Felício. Processo 2010, final 6957, interessado Carlos Henrique Vilela. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2010, final 8409, interessado Viação Anapolina Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 3123, interessado Viação Chavante. 3, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 8318, interessado Expresso Maia Limitado. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2010, final 4012, interessado Terno Arte Transporte e Turismo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Esse 8318 é o cantor a bola dele? 8318, quem que é? Não. 8318. 8318 tá aí? José de Paula, né? Processo 2010, final 8442, interessado Expresso São Luís. 4, conselheiro Felício. Por quê? José Duarte. Ele tá fora. 3123? Processo 2010, final 4592, interessado Real Transporte e Turismo Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 8316, interessado Transporte Coletivo Brasil Limitado. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2009, final 7266, interessado Viação Araguarina Limitado. 3, conselheiro Danilo. Processo 2009, final 1862, interessado Tecla Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas Limitada. O do Célio, né? Não, pode continuar. Quem que saiu?
2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 3134, interessado Célio Júnior Vieira de Souza. 3, conselheiro Danilo. Processo 2009, final 8583, interessado Expresso Maia Limitado. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2009, final 7815, interessado Transbrasiliana Transportes e Turismo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2009, final 9043, interessado Expresso Araguari. 4, conselheiro Felício. Processo 2009, final 8953, interessado Viação Nossa Senhora. 4, conselheiro Felício. Processo 2010, final 2081, interessado Expresso Maia Limitado. 2, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 4615, interessado Expresso Maia Limitado. Qual? 3, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 5631, interessado Wilton Rodrigues da Silva. 5, José Duarte. Obrigada a todos, viu?